Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aí indo para a 16ª aula do nosso curso de Mao, que resultará em um livro, que é o último livro da coleção para principiantes, Mao Zedong para principiantes, ou Mao para principiantes. A capa já está até pronta. Vamos ver se até o final do ano eu lanço esse último livro, né? Último livro dessa coleção, Os Grandes do Marxismo-Leninismo. Né? Agradecer os canais parceiros, pedir para todo mundo se inscrever nos canais que estão assistindo, os canais já monetizados que puderem receber superchat, eu peço que vocês, os que puderem, contribuam, ajuda muito. Eu não tenho ainda um volume de participantes, membros do canal, para que eu possa ter mais recursos, né? Para melhorar o canal. Então, tenho esperança que nós ultrapassemos, aí estamos chegando em 13 mil inscritos, né? E os membros, né? Se você puder ficar membro, a partir de R$ 6,90, cada canal tem um critério de ser membro, né? Mas eu estou dando um curso aos domingos sobre filósofas na Grécia Antiga, mulheres filósofas. E tem um livro que é um livro referência sobre esse tema no mundo inteiro. É um livro em 4 volumes, eu só preciso do volume 1, que é a partir de 500 anos antes da era atual, até uns 200 depois, né, da era atual. Ele custa no Amazon R$ 1.500, R$ 1.300. É muito recurso, né? E tem um também de um francês, mas tem uma edição espanhola, ele custa 600. Então é muito difícil. Aí eu estou me virando com o material que eu arrumo na internet, né? Tem esse livro aqui, que é um livro sobre filósofas, né? Mas que a parte mesmo da Grécia é só essa primeira parte, só isso aqui, pouquinho, né? E estou me virando assim com... Aqui tem esses 2 outros trabalhos, livros, eu tirei, encadernei, e textos que eu estou achando, pesquisando, e aí vamos levando, né, a vida. Nós não vamos deixar de fazer um curso desse por falta de recursos, né? Por isso que as contribuições são importantes, né? Para o meu e para os outros canais, né? Bem, o tema de hoje, maoísmo no Brasil. Eu, na minha juventude, na militância comunista, a partir de 1975, eu li quase tudo, né? Ler tudo de Marx é impossível, mas li os principais livros de Marx, de Engels, de Lenin, de Stalin e de Mao Zedong. E agora isso facilitou para eu dar esses cursos, para escrever esses livros. E com Mao não foi diferente. Eu li os principais livros dele. Eu nunca me apresentei como maoísta, nunca, nem o PCdoB. Então eu vou explicar aqui, nesta aula, cujo tema central é maoísmo no Brasil. Existem pessoas, partidos, grupos que se proclamam marxistas, leninistas, maoístas. Nós nunca aceitamos esta condição. Somos marxistas-leninistas e nada mais. Nem stalinistas, nem maoístas. Né? O Mao mesmo dizia isso. O Stalin também dizia isso. Não existe stalinismo, não existe maoísmo, existe marxismo-leninismo. Bem, o trabalho que eu vou me basear para dar esta aula, além de tudo que eu conheço, que eu estudei, que eu pesquisei, tem um trabalho específico intitulado Maoísmo no Brasil,
Não é um trabalho que está publicado, é um trabalho acadêmico. Ele é do professor Franklin de Oliveira, eu não o conheço. Ele é um professor universitário há quase 50 anos, já aposentado, né? É pós-doutor, ele tem um monte de títulos. Então, é um trabalho acadêmico que eu gostei muito. Vou publicá-lo no livro Mal para Principiantes como anexo, né? E então a aula de hoje, que seria uma aula só, eu vou desdobrá-la em duas aulas. Por quê? Porque é de muita complexidade. Eu sei o tempo de uma hora, em torno de 10 páginas manuscritas, então não adianta não daria para uma hora em hipótese nenhuma. Então vai ter na semana que vem a conclusão deste tema, que transformar-se-á em um capítulo, evidentemente, no livro, um capítulo importante que vai se chamar Maoísmo no Brasil, né? Nós estamos terminando o curso. A aula que vem a gente termina esse tema, e aí estou pensando mais uma, ou no máximo duas aulas, e aí a gente fecha em 20, igual foi os outros cursos, Marx, Lenin, Engels, né? Stalin. A média é de 20 aulas, 20 horas, né? As últimas uma ou duas aulas, eu estou pensando em falar um pouco da China pós-Mao Zedong, né? Então, eu disse que eu não faria isso na medida em que é um livro sobre o pensamento de Mao, que o livro e o curso se encerra com a morte dele em 76. Eu me lembro bem, eu estava dentro do diretório acadêmico da faculdade, que eu já estava no segundo ano, em setembro, e ficamos todos muito baqueados, né? Mas a vida segue. Então, esse texto do professor Franklin, eu vou fazer aqui para vocês uma pequena síntese, resenha, sinopse, né? E ele está muito bem escrito, bem fundamentado, e a grande maioria das coisas que ele menciona, evidentemente, que eu conheço, vivi isso, né, em uma fase. Ele vai até chegar nessa fase, né, até a morte de Mao. Então, não há quase novidades no texto dele em relação a alguém que foi militante em uma. Foi, não, sou, né? Mas em uma organização que leu Mao, assimilou boa parte do seu conteúdo, rejeitou aquilo que, né, nós não concordávamos. Tem até um documento histórico do Comitê Central do Partido que breves divergências com o PC da China. Então, nós tivemos divergências com o partido, mas nós sofremos influência do que se chama popularmente de maoísmo, mas maoísmo não existe, existe marxismo-leninismo. Bom, dito isso, é preciso entender a origem das divergências entre a União Soviética e a República Popular da China. Tem que ter um momento, tem que ter uma explicação por que é que o movimento comunista internacional dividiu-se. Não é? Isso, e eu darei as explicações. Pelo menos a minha análise, a minha forma de ver os motivos desse racha internacional, que não foi pequeno, demorou décadas para as coisas começarem a se aproximar novamente, e, na verdade, precisou acabar a União Soviética para que o movimento comunista, em sua
grande maioria, se unificasse. Ainda assim, existem, em muitos países, dois partidos comunistas. No Brasil tem dois, né? Em muitos países tem dois, mas a divergência central já não é mais sobre o pensamento Mao Zedong, né? Bem, o marco divisor deste racha no movimento comunista internacional, vamos chamar de MCI, não é a morte de Stalin em si, em 1953, que fez agora, em março, 70 anos. O marco inicial do grande racha, do grande cisma do MCI, é exatamente o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, um congresso de longa duração, que aconteceu entre os dias 14 e 26 de fevereiro de 1956. Eu nasceria nesse ano, no final do ano, e esse congresso foi um marco. Este congresso, o dirigente que seria eleito neste congresso como secretário-geral do partido e presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev, era quase que o braço direito ou esquerdo, né, como se diz, do Stalin, amigos assim de longa data. Ele apresenta neste congresso o famoso, famigerado, totalmente refutado relatório secreto sobre o camarada Stalin, né? E ele destrincha, ele apresenta mentiras e falsidades, mas um arrazoado de temas que o professor, o sobrenome dele é Fur, né? No livro Stalin, eu publico um capítulo do livro dele no meu livro como anexo. As mentiras de Khrushchev. É Grover Fur. Ele refuta uma a uma das mentiras, né? Então, cafezinho. Bem, então o marco divisor, a divisória, é o Congresso. E o que eles decidiram neste Congresso? Que a China não concordou, que a liderança chinesa de Mao Zedong, Xu Enlai, Lin Piao e tantos outros não concordaram. O capitalismo, nós temos que aprender a conviver com ele, não mais vamos propor a sua destruição, temos que conviver com o capitalismo harmonicamente. As revoluções não podem dar-se de forma mais armada, elas têm que ser de outras formas, mas não necessariamente a revolução armada. Então, essa chamada convivência e transição pacífica foi considerado na República Popular da China inaceitável, inadmissível. Aí, para o rompimento e o afastamento, foi um pequeno passo. No entanto, o rompimento entre a China e a Rússia não se deu, mas a própria União Soviética veio a tomar, nos anos seguintes, especialmente em 57, posicionamentos que aí sim levam ao rompimento com a China, né? Especialmente a negativa da União Soviética em ajudar a China no seu desenvolvimento da sua bomba atômica, né? Que a União Soviética já tinha. Os Estados Unidos tiveram em 45 e explodiram duas bombas lá no Japão. Aliás, está passando esse filme, Offenbach, eu devo assisti-lo amanhã. É um filme muito bom, está sendo bem comentado,
Mas a bomba soviética só surge 2 ou 3 anos depois. E a chinesa, que eles estavam fazendo pesquisa, mas a União Soviética resolveu cortar todo o apoio e não propiciar que a China tivesse a sua bomba, né? Também para piorar as coisas, no ano seguinte ao Congresso, também a União Soviética resolve ficar ao lado da Índia em um conflito fronteiriço da Índia com a China. Aliás, são vários locais que existem conflito. É uma fronteira imensa de grande, né, da Índia com a China, né, aquela região do Tibete, Himalaia. Né? Então, a China ficou bastante ressentida com esse tipo de posicionamento, até porque a Índia nunca esteve no campo revolucionário, no campo socialista. Então, mas a gota d'água veio mesmo em 1960, quando unilateralmente os soviéticos retiraram todo o seu apoio técnico e político à China, chamando de volta centenas, milhares de técnicos, engenheiros, cientistas que estavam na China prestando sua solidariedade, ajudando na pesquisa e desenvolvimento. Então, 1960 é o grande marco. Neste ano de 1960, ocorre no Brasil o 5º Congresso do Partido Comunista do Brasil, que era esse o nome de fundação em 1922, mas a sigla era PCB, porque só tinha um partido, não precisaria diferenciar. Neste congresso, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, uma figura muito famosa, conhecida, se elegeu senador em 1945 por 16 estados diferentes. A legislação na época permitia o registro de candidatura em vários estados. O Brasil devia ter, na época, 21 estados. Né? O cara se elege senador em 16. Aí escolheu tomar posse pelo Rio de Janeiro. Né? É uma figura lendária. Era a lenda viva, que a gente chama. Né? Foi o Cavaleiro da Esperança. E nesse congresso, sob a liderança de Prestes e sobre a orientação do Partido da União Soviética, que já é desta fase nova, né, que nós chamamos de revisionista, eles estavam revendo os princípios do marxismo-leninismo. O Congresso do Partido aqui no Brasil toma uma série de medidas, e eu vou explicar isso com mais calma, que vai ficar impossível continuar convivendo na mesma organização que se intitulava de comunista. Mudaram os estatutos, mudaram o programa, abandonaram o marxismo, abandonaram o internacionalismo proletário e mudaram o nome do partido. Né? Isso vamos ver depois com mais calma, que 2 anos depois, em 62, é feita a reorganização do partido. Bem, então, essa divergência no MCI, no mundo inteiro, se reflete em um número muito significativo de partidos. Portugal, o partido que foi criado para enfrentar o PCP, Partido Comunista Português, de Álvaro Cunhal, que era muito forte e é forte até hoje, eles têm 10%, 12% do eleitorado português. Seria como, obrigado, o PCdoB
entre 100 milhões de votos válidos, fazer 10 milhões de votos. Nós tivemos 1,5 milhão para a Câmara dos Deputados. Então, o Partido Português é muito forte. Mas houve um partido, Partido Comunista Português, ML, marxista-leninista. Eles tinham até uma editora chamada Maria da Fonte. Eu comprei muitos livros dele, minha biblioteca, as duas colunas marxista-leninista, tem muitos livros desta editora, maravilhosa, né? Não existe mais e o partido também não existe mais. E então eu não me lembro de cabeça nenhum país do mundo em que não houve este racha, né? Bem, a regra geral era que então estava criado no mundo o revisionismo marxista. Passaram a adotar o reformismo, se levantaram contra as revoluções armadas. De meu ponto de vista, aí começa a decadência da União Soviética, os erros vão se aprofundando, vai se distanciando do socialismo, não se pratica mais a democracia popular e direta, então, que vai culminar em 1991 com o fim da União Soviética. É bom dizer que em 1956 a União Soviética invadiu a Hungria, em 1968 invadiu a Tchecoslováquia e em 1979 ocupou o Afeganistão, ainda que a pedido do governo afegão, que era um governo de orientação socialista, mas nós chamávamos isso de social imperialismo. Então, não é correto você tomar esse tipo de atitude, né? Bom, países como a Albânia, a pequenina Albânia, foi um dos primeiros que se afastou da União Soviética e se aproximou mais da China. Depois, a Iugoslávia, depois Vietnã e mesmo Cuba, que até o fim da União Soviética mantinha relações com a União Soviética, Cuba e União Soviética, mas 5 anos antes do fim da União Soviética, eu acompanhava de perto os posicionamentos do PC de Cuba e até alertei muitos companheiros, não, vejam estes pronunciamentos do Fidel, como ele estava muito crítico, né, ao PC da União Soviética. Bem, como nós vimos, a partir de 1966, já vimos uma aula só sobre isso, ganha corpo na China e influencia o mundo inteiro a chamada Revolução Cultural liderada por Mao Zedong. Ela dura 10 anos, ela vai até a sua morte. Muitos erros cometidos, mas nem por isso, né, nós devemos inviabilizar o sistema popular da China. Mas houve erros, nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Bem, em relação aos partidos comunistas no mundo inteiro, pode-se dizer que houve 3 tipos de posicionamentos. Um é que ficou claramente ao lado da União Soviética e tudo o que eles faziam era considerado a lei, a regra, a norma. Tentava se aplicar sem nenhum critério às orientações do PC soviético. Nós chamamos isso de seguidismo.
Não pode ser dessa forma. Não é? A maioria ficou assim. Na Europa, o PC francês, o espanhol, o italiano, eram partidos comunistas muito fortes, lideraram os partigianes na resistência ao nazifascismo, mas logo adotaram aí a gente chamava isso, nós chamávamos isso de eurocomunismo, né? Bom, Berlinguer na Itália, Santiago Carrillo na Espanha e na França, o secretário-geral agora me falhou, mas também um cara muito famoso, conhecido, né? Bom, uma minoria ficou com a China. Ou o partido principal ficou com a China, ou o racha do partido principal se aliou à China. E o terceiro bloco resolveu ficar independente, nem se posicionou ao lado da Rússia, União Soviética, nem se posicionou ao lado da China. Eu não sei se nós vamos ter uma aula para estudar a teoria de Mao chamada Terceiro Mundo, o terceiro mundismo, que nós também não concordamos. Mas é o tal do terceiro caminho, né? Você não é nem do caminho socialista soviético e não é do capitalismo. Você é o quê, então? Né? Você é um terceiro caminho, é um terceiro tipo de mundo. Não é? É, então, influenciado pelas ideias maoístas e pela revolução cultural que proliferou no mundo inteiro, era uma coisa muito bonita o que acontecia na China. Estudantes universitários europeus, franceses, espanhóis, eles andavam com o livrinho vermelho segurando assim, né? O Mao era uma figura muito importante no mundo, era muito famoso, porque depois de Khrushchev veio Brezhnev, Andropov, Chernenko, estes líderes soviéticos já não eram tão conhecidos como o Nikita Khrushchev foi. E nem se comparam, não chegam aos pés de Stalin. Bem, é, então, uma grande parte da esquerda brasileira vai assumir abertamente a, o pensamento de Mao, se não no todo, pelo menos grande parte e muitos aspectos do seu pensamento. Há muitos equívocos quando se diz que esta esquerda assumiu o posicionamento. Falam de coisas que nem Mao dizia, nem Mao disse. Por exemplo, não é? Que o maoísmo significaria o cerco das cidades pelo campo. O Mao nunca disse isso. Apenas que na China os camponeses eram em números muito maiores e que teriam um papel, sim, muito decisivo na tomada das cidades, na ampliação, na expansão da revolução. Não é? Mas não é assim que o campo cerca as cidades. E que também outro desvio que se dizia, quem fez o curso desde a primeira aula sabe, dizia que o mais importante na revolução eram os camponeses e não os operários. Mao nunca disse isso. Mao sempre bateu na tecla que é o proletariado que dirige a revolução, mesmo ele não sendo numericamente uma classe, um setor da sociedade tão grande quanto eram os camponeses, né? Outras divergências que haviam dentro da esquerda, que fez com que
uma parte ficasse simpatizante e até se dissesse somos maoístas, e outra parte, né, renegasse o pensamento de Mao, dizendo, inclusive, que ele não era um verdadeiro marxista-leninista. Não é? Então, outro centro das divergências foi o papel que teria na Revolução Brasileira, coisa que a gente já nem fala mais, da burguesia nacional. Qual o papel dessa burguesia nesta revolução? Eu vou ver se consigo passar dois pequenos filmes aqui sobre a viagem de João Goulart para a China. E foi naquele período que o Jânio renunciou. Ele estava na China. Vamos ver se tecnicamente nós vamos conseguir, né? Também quem assistiu o curso desde o começo sabe que já desde Lenin há uma etapa da Revolução que é a chamada etapa nacional e democrática. Não é ainda a etapa da tomada do poder. Não é? E a burguesia é o vídeo anterior, não é agora? Então, que papel teria essa burguesia? Na Rússia, antes da Revolução, entre fevereiro e outubro de 17, a Revolução de Fevereiro foi uma revolução burguesa na Rússia. Derrubou o czar, forçou o czar a renunciar. Né? Então, o Lenin valoriza este período. A Rússia vivia as mais amplas liberdades no meio da guerra. No meio, não, já era o terceiro ano da guerra, de 1917. Ela só acabaria em 18. Todos os países em guerra na Europa censuravam seus jornais. A Rússia tinha jornal que não acabava mais. E o jornal que mais circulava era o Pravda, do Partido Comunista. Então, isto foi importante, este período democrático propiciado por essa chamada Revolução Burguesa. Na China foi a mesma coisa. Mao, em várias passagens, ele enaltece este papel desta burguesia. No Brasil, isso não foi consenso. Até hoje não é. Mas também com esse tipo de burguesia que nós temos aqui no Brasil, né, que apoiou o fascismo, né, e ainda continua fazendo oposição visceral ao governo do presidente Lula, que é um governo social-democrata, não é nem de longe é um governo socialista. Né? Então, é um assunto polêmico. Que papel tem essa burguesia brasileira? Né? Então, eu não vejo hoje quase que nenhum papel. Né? E falando, então, na burguesia brasileira, aí entra o papel do vice-presidente da República, na época, João Belchior Marques Goulart, Jango. Tem um filme que eu recomendo que vocês assistam, muito bonito, emocionante. Eu sempre gostei de Jango. Jango era um burguês nacional, né? Fazendeiro, né? Se exilou no Uruguai. Tenho uma boa relação com o filho dele, né? João Goulart, filho. E ele visitava justamente a China nesse período em que o mundo vivia essa turbulência do afastamento entre as duas potências, né? União Soviética, falar duas potências, a China não era ainda uma grande potência, né? Mas era um país que já beirava 1 bilhão de habitantes
e, e era um país que se proclamava um país socialista, né? Então, vamos ver se eu consigo passar um filme feito pela China, narrado em português, sobre esta visita. É um filme de 2 minutos e meio. E os primeiros segundos, assim, 30, 40 segundos, é um filme que está em má qualidade. Infelizmente, não tem disponível no YouTube uma qualidade melhor, né? Então, vamos ver se a gente consegue assistir aqui. Tem um outro filme que é menorzinho, né, 1 minuto e meio, que aí é um trecho do discurso do Jango proferido lá na China, e esse aí é uma qualidade de imagem bem melhor, né? Muito bonito, é emocionante, né? É um burguês nacional, né, que tinha uma visão, um projeto de país, e eu me emociono muito. Era criança, né? 61 eu tinha 6 anos, e 64 no golpe eu presenciaria a prisão de um tio meu, e isso me influenciou muito, né? A minha 3 anos antes do golpe. Bem, então, mas vocês viram esse salão, salão, sala das sessões do povo, aí que acontece as sessões do Parlamento Nacional. Daqui a pouco vamos ver o episódio dos chineses que foram presos em 64 depois da ditadura, né? Bom, mas nessa caminhada nós vai ter um momento muito importante que o professor Franklin registra, e eu quero compartilhar com vocês. Eu pesquisei, achei jornais da época para enriquecer este episódio. A União Nacional dos Estudantes, realiza na cidade de Salvador, na Bahia, a partir de 11 de julho, eu não consegui apurar até quando foi, né? De 1963, então já sob o governo Jango, realiza o primeiro seminário do mundo subdesenvolvido, e não tenho notícia que um segundo tenha sido realizado, né? Então foi o primeiro e único. Ele foi instalado em Salvador pelo então presidente, meu amigo, saudoso colega sociólogo, Vinícius Caldeira Brandt. Era pesquisador do SEBRAP, mineiro, e uma, uma boa pessoa, né? Ele presidiu o Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo, que eu fui diretor, e posteriormente fui presidente também, né? Ele era de um grupo chamado Ação Popular, que era já um racha à esquerda da Ação Popular Católica, que na universidade atuava sobre o braço da JUC, Juventude Universitária Católica. Mas eram católicos, assim, no mínimo de centro-esquerda. Mas esse grupo rompeu com a Ação Católica e criou a Ação Popular, sob influência do marxismo-leninismo. Posteriormente, a AP viraria, transformar-se-ia em APML, Ação Popular Marxista-Leninista, né? Este seminário foi muito importante. Vieram delegados, pelo menos o que eu pude pesquisar aqui, de Portugal, Venezuela, Colômbia, Peru, Paraguai, Guatemala, São Salvador, Panamá e de vários países africanos. A reportagem que eu li não detalha quais países. Então, foi um evento de grande importância, não é? Que foi, evidentemente, realizado com apoio provável do governo brasileiro, do governo da Bahia, né? O governador baiano estava na abertura, o nome dele é Lomanto Júnior, né?
A maioria dos delegados deste congresso eram ligados a este grupo chamado Ação Popular e também ao PCdoB. Não é? A Ação Popular, mais para frente, eu vou explicar, vai ingressar no Partido Comunista do Brasil. Né? Então, a partir deste seminário, que estiveram presentes chineses, você veja que o João Goulart saúda Latinoamérica, os países da Ásia e da África. Ele está falando dos chamados, que hoje nós usamos o termo sul global. Eu não gosto muito do termo, mas eu entendo o que ele quer dizer. Né? Então, você veja a consciência do Goulart, né? A quem ele elencava como países que devem consolidar a sua união política. Né? Então, os delegados deste encontro, que eram ligados a esta ação popular, mantiveram contatos a miúde com os chineses que vieram. E acertaram, inclusive, propostas que os chineses trouxeram para serem aprovadas na resolução final do seminário. E, a partir daí, estabelece-se uma ligação com a China que levaria, inclusive, muitos líderes deste movimento, eram estudantes, tinham operários, que iriam para a China passar algum tempo lá, meses às vezes, fazendo cursos. Cursos, alguns deles, cursos de guerrilha, guerra de guerrilhas. E, claro, cursos de formação marxista-leninista com esta pitada maoísta, né? Por assim dizer. E aí vou registrar aqui, 2 dias depois do golpe, eu trabalho com a data do golpe, 1º de abril. Porque é o dia da mentira, né? Eles, então, disseram que o golpe foi 31. As movimentações começaram 31, mas o desfecho final foi 1º de abril. João Goulart ainda estava em território nacional. Né? E então, 2 dias depois, no dia 3 de abril, no Rio de Janeiro, 2 apartamentos onde moravam 9 chineses que eram vinculados ao consulado e à embaixada da China, eram funcionários da diplomacia chinesa. Os apartamentos foram invadidos pela polícia política da ditadura, do regime, e prenderam 9 chineses. Estes 9 chineses, eles tiveram todas as seus pertences pessoais apreendidos, revistados, e acharam vários medicamentos da medicina milenar chinesa. Tem só 6.000 anos de sabedoria acumulada. Acharam medicamentos que lá praticamente todos eles são manipulados, uma farmacologia bastante. Ela é ciência porque tem a comprovação científica, mas ela é muito artesanal, pelo menos naquela época era. E acharam também agulhas que são usadas para a acupuntura, que também tem 6.000 anos de. Eu mesmo, já há alguns meses, venho utilizando, eu acho que a acupuntura é ciência, não acho que seja pseudociência, como é a homeopatia, por exemplo, mas não vamos entrar nessa polêmica que eu sei que não unifica, né? Mas as agulhas eles usavam para a acupuntura, né? A polícia apreendeu isso e disse na imprensa que estes medicamentos e estas agulhas eram para inocular venenos em autoridades brasileiras, especialmente o governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, que era golpista, que foi golpista de primeira hora, né? Eles também foram acusados de apoiarem a Revolução Brasileira. Aqui tem uma foto dos 9
cada um com um buquê de flores na mão. O único que está sem buquê está com o uniforme do Exército Vermelho. Todos os outros são esses chineses que foram presos no Rio e posteriormente liberados porque causaria um incidente diplomático imenso se eles não fossem expatriados, né? A ditadura também não iria enfrentar a China e eles foram liberados, né? Bom, nós estamos chegando aqui ao final da aula. Eu iria começar um capítulo novo dentro deste tema maoísmo no Brasil, que é a adesão da ação popular ao pensamento de Mao Zedong. Aquele presidente que recebeu João Goulart no aeroporto, não é? O nome dele é Liu. Eu anotei aqui, mas são tantas as anotações que Liu Shaoqi. Liu Shaoqi. Mao não presidiu a China de 49 até 76. Teve muitos presidentes nesse período. Ele presidiu só um pedaço do tempo, né? Ele era o grande líder, né? E grandes líderes não precisam ser primeiro-ministro, nem presidir, né? Eles estão ali, consultam, né? Bem, então na próxima aula nós vamos falar como que esta ação popular, que já era um racha à esquerda da ação católica, que era progressista, mas não era assim tão de esquerda. Então, a ação popular vai virando marxista-leninista e depois abraça o pensamento maoísta. Vamos ver também quais foram os primeiros dirigentes da ação popular que foram fazer cursos na China e que depois se consolidou, não é? A ação popular ela vai se transformar em APML, Ação Popular Marxista-Leninista, que posteriormente, em maio de 1973, fez agora 3 meses atrás, 2 meses atrás, não sei exatamente o dia, eles se incorporaram ao Partido Comunista do Brasil. Eles queriam que acontecesse uma fusão. O PCdoB jamais aceitaria uma posição dessa, porque, eu vou explicar melhor, né? A AP defendia a construção de um partido revolucionário. O PCdoB dizia, já existe um partido revolucionário, é pequeno, mas existe. Se vocês quiserem, entrem. Que isso, então, vai acontecer em 1973. Aqui, meu amigo Fernando fazendo uma primeira, e, na verdade, a única doação neste nossa aula. Aqui eu agradeço muito. Espero que vocês tenham curtido, compartilhado para aumentar a nossa audiência. Agradeço aos canais parceiros que transmitem, especialmente a TV 247 e a DCM TV, que são grandes canais de streamer. Então é isso. Voltamos na semana que vem com a parte 2, se precisar, parte 3, deste tema que é muito sensível, que é o maoísmo no Brasil. Tá bom? Bom resto de semana para vocês. Vejo vocês no domingo, às 19 horas, no curso Filósofas da Antiguidade Clássica, que é a Grécia. Eu estou no início, na introdução ao pensamento filosófico grego e as 12 escolas filosóficas, desde a pitagórica e milesiana, né, até os pós-socráticos, né? Tá bom? Vai ser um curso muito legal
Eu ainda demoro, acho que 2 ou 3 semanas para entrar na primeira filósofa, Temistocleia, né? Que é pitagórica. Então, é isso. Se havendo alguma necessidade, faço algum programa extraordinário. Tudo de bom para vocês. Boa semana. Beijão. Tchau, pessoal.